Olá, meu nome é Bruna de Assis Pereira e vou apresentar o artigo sobre o gene da leptina e seu receptor no melhoramento genético de galinha caipiras. Esse é um seminário apresentado para a disciplina de melhoramento animal, ministrada pelo professor Vâncio. Esse artigo ele é parte da revista de conservação, uso e melhoramento de galinhas caipiras, pela revista Atena, foi publicado no ano de 2020, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Então, ele começa revisando a importância científica das galinhas caipiras no Brasil e no mundo e apresenta a análise demográfica dessas populações da perspectiva de sua definição e caracterização. Então, o livro ele continua apresentando os métodos para selecionar os melhores reprodutores e matrizes, e são descritos no contexto de galinhas caipiras. No quarto capítulo, é mencionado sobre o gene da leptina e é proposto como candidato à seleção dessas raças, de galinhas, oferecendo conclusões bem interessantes e muito práticas. E é nesse capítulo que eu vou falar então a respeito desse seminário. A criação de aves caipiras usando raças nativas cresce ano após ano em todo o mundo. A importância dessas aves para a economia rural é muito relevante. As aves nativas elas vão proporcionar renda para as famílias, além de garantir a disponibilidade de alimentos. No Brasil, a relevância, além da economia, ela também é cultural, pois esses animais elas vieram acompanhados dos colonos portugueses ainda lá nos meados do século XV, e por ocasião da colonização do Brasil, eles vieram e acompanharam a atual conformação do país desde esse período. Então, conservar e utilizar essas raças são formas ativas, de ampliar as relações comerciais entre os produtores locais. Então, tudo isso sem necessidade de grandes tecnologias e alto custo para sua criação. E também vale mencionar que investigações que comprovem essas afirmações e selecionam geneticamente os indivíduos mais desenvolvidos para características de interesse comercial no próprio ambiente de criação, ainda se faz muito necessário, e entra aqui então a nossa problemática, o porquê esse artigo é importante para essa discussão. Então, essas raças nativas de galinha caipira, ela demonstram menor susceptibilidade a doenças infecto-contagiosas, ela apresenta boa adaptação às condições edafoclimáticas, de ambiente tropical. Então, nesse sentido, estudo dos polimorfismos de genes com expressão fenotípica de características de interesse na produção foram possíveis, através de uso de biotecnologias moleculares. Mas, Bruna, o que seriam, esses termos? E como que eu vou seguir, essa apresentação sem destrinchar todos esses termos, e explicar? Então, eu vou explicar um por um, porque esses são termos que a gente vai comentar bastante daqui para frente. Então, sobre o polimorfismo de genes, Os genes, eles são constituídos basicamente de DNA, que é uma molécula enorme composta de sequências de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são moléculas, presentes nas células formadas por base nitrogenada, fosfato e pentose. Então, podem ocorrer, em alguns casos, umas variações, ou seja, uma mudança, algo diferente do normal, nessa sequência, que ocorre na população de forma mais estável, e ela pode ser encontrada com uma frequência de 1% ou superior, e são denominadas polimorfismos genéticos, Em outras palavras, tudo que for diferente, naquela sequência que apresenta, uma mudança mais estável, é considerado um polimorfismo genético. Sobre a expressão fenotípica. Então, a gente tem a seguinte definição. O fenótipo são as características observáveis ou caracteres de um organismo ou população, como morfologia, desenvolvimento, propriedade bioquímica ou fisiológica e comportamento. Então, unindo ao que eu acabei de explicar sobre polimorfismo, esse polimorfismo ele vai atuar, na expressão fenotípica daquela ave. Então, ele vai atuar no que a gente consegue observar, na sua morfologia, na sua propriedade bioquímica ou fisiológica e comportamento daquela ave. E tudo isso vai acontecer
dentro de uma área da biologia, que é a biotecnologia molecular. Então, ela vai explicar, né, o fenômeno e o evento biológico sob o ponto de vista molecular, com interesse especial no dogma central, ou seja, ela vai explicar tudo o que acontece, né, ali sobre as interações entre o DNA, RNA e proteínas, bem como a regulação dessas interações. Então, o uso dos marcadores moleculares, ele foi o responsável pela identificação desses polimorfismos, né? Como, por exemplo, a técnica RFLP, que é um desses marcadores, né? Esse marcador ele foi amplamente utilizado ali na década de 90 para estudo e seleção de animais e vem sido usado até hoje. Então, ele vai resultar em uma imagem gráfica com uma impressão digital. Então, eu vou explicar resumidamente como funciona, né? E como se daria essa impressão digital para identificar esse polimorfismo de gene. Então, o primeiro passo nesse processo é isolar o DNA do alvo. Né? Uma vez que o DNA é isolado da amostra, ele é submetido à digestão de restrição, usando enzimas de restrição. A amostra de DNA digerida, ela é então submetida à eletroforese em gel, né, que é uma técnica do ramo da biotecnologia, no qual o DNA é separado, né, com base em seu tamanho, e muitos fragmentos desse DNA com pequenas diferenças de comprimento são produzidos. O gel ele é então exposto a uma substância química para desnaturar o DNA, né, da fita dupla para se tornar uma fita simples. O próximo passo ele é seguido pelo Solter blotting, que é uma técnica, né, de DNA, onde o DNA é transferido do gel para a membrana de nylon. Né? Então, a membrana de nylon ela é exposta a uma solução com sondas de nucleotídeos complementares radioativas, né, que vão hibridizar consequências de DNA especificamente escolhidos na membrana de nylon. Então, a membrana ela é colocada contra o filme dos raios-x, né, onde vão ter ali as ondas sonoras radioativas hibridizadas, que vão causar uma exposição no filme de raio-x, produzindo um autorradiograma, né? Então, a análise de RFLP é realizada para detectar as diferenças no padrão para confirmar o polimorfismo, né? Lembrando que eu falei anteriormente que o polimorfismo de gene nada mais é do que aquela mudança estável, tudo que é diferente, né, daquela fita original. Então, esse processo, ele vai, na verdade, apenas detectar aonde está, né, aquela mudança, gerando, então, um código para a gente poder definir. Então, com isso, o gene da leptina e o seu receptor têm sido usado em pesquisas com animais de produção, né, com o uso do marcador RFLP. E o que seria o gene da leptina? Então, ele é um hormônio produzido no tecido adiposo, né, ligado à regulação e armazenamento de energia, também é ligado ao metabolismo e deposição de gordura das aves. Ele é um cofator de presença de adipócitos no sangue e é um gene receptor da leptina que vai mediar as funções fisiológicas desse hormônio. Os adipócitos, eles podem aumentar ou diminuir as concentrações séricas, né, de acordo com a quantidade de energia estocada em forma de gordura. Então, se ele vai aumentando, a leptina ele vai atuar no hipotálamo e vai inibir o apetite, né, além de acelerar o metabolismo, produzindo ainda mais gasto de energia. Então, nesse sentido, esse trabalho ele vai apresentar um panorama geral da avicultura caipira, né, com o uso de raças nativas, bem como considerações a respeito desses marcadores moleculares, do gene da leptina e de seu receptor, para que assim a gente possa auxiliar e informar sobre a importância desses estudos genéticos, né, dentro da área do melhoramento animal. A origem das galinhas caipiras, elas foram introduzidas no Brasil em meados de 1500 pelos colonizadores portugueses. Elas apresentam bastante rusticidade, susceptibilidade a doenças, alta variabilidade genética e diferentes tipos de coloração de penas. E é por isso que eles ganharam destaque na avicultura desse sistema caipira também nacional e mundial. Elas representam cerca de 80% do rebanho avícola dos países de baixa renda. Ela também é considerada uma fonte de renda e uma fonte de proteína na dieta, né? Visando ali a busca por produtos de origem orgânica ou natural que
né, aumentou e alavancou o consumo, né, porque muitos clientes eles pagam um valor mais elevado só por poder, né, ter um produto certificado, né, na sua mesa. Então, todo esse cenário ele é sustentado por baixa necessidade de tecnologia e de investimento. Então, as enzimas de restrição, eles foram descobertos na década de 1970, são usados em dispersão de espécies, variabilidade genética, na seleção indireta de características zootécnicas, e elas são, né, isoenzimas que se baseiam na identificação de um polimorfismo proteico, resultado, né, da tradução dos códons do RNA mensageiro. Então, qual marcador eu devo usar? Então, ele vai depender da seleção, né, ou pesquisa e também do teu objetivo. Então, para o polimorfismo, ele é usado enzimas de restrição com o auxílio de outras técnicas que as tornam capazes de cortar a molécula de DNA em locais bem específicos. Então, desse modo, ele vai apresentar um resultado rápido e com baixo custo, né, quando comparado a outro método de genotipagem. Em relação à raça nativa brasileira, muitos são os estudos que utilizam marcadores, né? Então, os estudos sobre o melhoramento e variabilidade genética dessas raças é imprescindível, né, o uso desses marcadores, porque ele vai possibilitar, então, né, uma caracterização melhor, né, e uma análise sem interferência ambiental. Então, num contexto geral, a leptina ela é um hormônio secretado pelo tecido adiposo que vai regular, em conjunto com a insulina e a homeostase energética, que é aquele ponto de equilíbrio, né, energético. A homeostase ela vai receber um feedback negativo no hipotálamo e vai inibir o controle do apetite. Então, nesse sentido, a leptina é um dos principais hormônios que ele vai afetar tanto a ingestão de alimentos quanto a obesidade, que são dois problemas muito importantes, né, no contexto avícola. E são vários trabalhos que relataram as alterações fisiológicas nas concentrações da leptina em espécies de aves domésticas, né? Esse daqui é um trecho retirado do próprio artigo do qual eu estou apresentando, aonde diz: verificou-se que a imunização contra a leptina em galinhas imitava a perda da bioatividade, levando ao aumento do depósito de gordura em ingestão alimentar. Assim, concluiu-se que a leptina administrada exogenamente é bioativa em sistemas aviários e que essas aves possuem clara expressão do gene do receptor da leptina que interpõe sua bioatividade. Também temos um outro trecho onde diz que alguns pesquisadores relataram a presença de leptina e o sequenciamento de um gene de leptina em frangos, como já foi descrito, né? Eles também foram encontrados em outras espécies, né? Como no peixe baiacu, nos anfíbios, nas salamandras e nas rãs. Então, foi identificado que em galinhas, o gene receptor da leptina ele possui 1.148 aminoácidos e uma estrutura de 62% igual ao mesmo gene do receptor em humanos, né, e está localizado ali no cromossomo 8. Em estudos de associação, descobriram que o gene receptor da leptina está associado ao comprimento do pulmão, ao rendimento da coxa e sobrecoxa e ao consumo de ração. Sendo assim, ele desempenha um papel importantíssimo. Ele vai regular o armazenamento e o metabolismo de energia corporal. Então, finalizando, a criação das galinhas nativas pressupõe a existência de aves com particularidades culturais, genéticas e fenotípicas. Sua produção é uma prática em constante crescimento. Então, o uso desses marcadores moleculares ele torna-se uma alternativa para alavancar e comprovar o potencial produtivo dessas raças, além de permitir a identificação de polimorfismo do DNA de forma muito barata. Então, o gene da leptina e seu receptor são fortes candidatos para auxílio no processo de seleção. Eles vão codificar as proteínas de grande importância que atuam sob a deposição de gordura, metabolismo, apetite e outras funções muito importantes. Então, meu muito obrigada. Espero que tenham compreendido ali sobre o uso de marcadores moleculares, né, na área da avicultura, mais precisamente para as galinhas caipiras. Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição.